Olá, pessoal. Hoje nós vamos estar falando sobre o gerenciamento de recursos materiais na saúde. É um papel importante da enfermagem, né? Esse gerenciamento dos recursos, tá? O enfermeiro tem, né, uma visão bem administrativa, né, dentro do serviço de saúde. Então, o que é essa administração de recursos materiais? O objetivo é coordenar todas as atividades, né? Garantir que não falte material, então esse suprimento esteja disponível para a equipe poder trabalhar, né? De maneira que né, a prestação do serviço não tenha interrupção ou não seja prejudicada, né? Então, o cliente que é o nossa prioridade, ele não tenha prejuízo por falta de equipamentos. O objetivo desse gerenciamento é garantir um fornecimento contínuo e não somente pontual, com qualidade e quantidade suficiente, né, no tempo certo, com o menor custo possível para a empresa. E, né, com isso, a gente vai tentar maximizar os usos desses recursos humanos, financeiros, né, para evitar o quê? Tanto estoque excessivo, com vencimento ou perda, quanto desperdício ou ociosidade, ou até falta, né, do material no momento que se faz necessário. Então, com isso, a gente otimiza o investimento, né, o capital investido da empresa. Para isso, nós temos que conhecer conceitos básicos dentro dessa ação, né, de gerenciamento de recursos materiais. Então, né, o enfermeiro, como eu disse no início, ele tem o gerenciamento da unidade, coordena a unidade e, consequentemente, a equipe, né? Então, também é de sua responsabilidade também verificar, né, o material necessário para que essa assistência seja dada com qualidade. Tá? Então, o processo de compra está devidamente embutido aí. Às vezes, o enfermeiro vai realizar a compra, vai depender né, do seu papel dentro da empresa. Às vezes, ele vai participar deste processo, verificando toda a necessidade dentro do seu próprio unidade. Então, nós temos algumas condições, algumas etapas, né? Que a gente tem que seguir, que é a previsão, provisão, organização, controle e avaliação dos materiais. Então, agora nós vamos ver cada parte delas, tá? Então, né, é necessário, o que é muito importante para a gente, gerenciar os recursos materiais, os equipamentos. É saber para que se presta esse serviço, qual a razão dele, qual a finalidade dele. Onde que está, né? Onde a gente está atuando, em que setor ou em que segmento. Qual a demanda, qual a demanda da população atendida ou da sua clientela ou de procedimentos realizados dentro desse período. Quais os resultados que você vem esperar, né? O que você busca nesse atendimento. As especialidades que vão estar sendo que vão atuar dentro deste serviço, e os procedimentos, as terapias, as manobras de intervenção ou exames que serão realizados ali, para você determinar qual tipo de material e qual quantitativo que você deve ter. Bom, então dentro das funções, a gente tem que pensar primeiro na previsão, tá? Então, previsão é prever, vem de prever, é o levantamento da necessidade da unidade, porque nós vamos inicialmente fazer um diagnóstico situacional. Como que é a demanda, o funcionamento, quantos pacientes, dentro de um período. Então, a gente tem que conhecer a unidade, fazer um diagnóstico situacional e identificar a quantidade e quais os medicamentos que são específicos. Por mesmo que a gente esteja tratando de serviço de saúde, a gente tem serviços que são mais específicos que outros e materiais que deverão ser utilizados em uns e não em outros. Com o objetivo de quê na previsão? Dimensionar o estoque, né? Então, para a gente evitar tanto excesso quanto falta do material. E também, como fator, a gente vai analisar, para poder fazer essa previsão, o histórico de consumo de um determinado tempo, né? Se usa mais num determinado período, no caso de sazonalidade, mais no inverno, mais no verão, mais, né, no período do ano.
E as metas da produção. Às vezes a meta é aumentar essa produtividade, então, consequentemente, o estoque também vai ter que ser aumentado. E, né, para isso a gente tem que analisar o número de leitos, o que é específico da sua unidade, qual é a população que você vai atender quem? Pediatria, geriatria, adulto, né? Vai ser essa internação, observação, de atendimento rápido e saída, né? Ou vai ter que ficar? Qual é a característica dessa clientela? O grau de dependência, o tipo de cuidado que vai ter que dar para essa clientela. Frequência que você vai usar esses materiais, se você tem disponibilidade de guarda, local para guardar, porque também não adianta comprar volumes se você não tem como armazenar adequadamente, e a durabilidade desse material, né? Esse material, ele é frágil, é possibilidade de perda rápida, então aí a gente tem que prever, inclusive, para repor sem, né, sem ter que ficar esperando todo o processo de compra. E na provisão? Então, a provisão é o ato mesmo de abastecer, de comprar, de fazer. Então, eu estou provendo o lugar de material, tá? Eu já fiz a previsão e agora eu faço a compra. Então, ele vai envolver o quê? A compra, o recebimento, né? A distribuição deles nos setores, se for, ou no seu setor, em locais de uso imediato, e o controle de materiais. E requer o que de organização? Um armazenamento adequado, identificado para visualização fácil, evitar, né, que contamine, colocar primeiro os materiais de vencimentos, né, com vencimentos primeiro, de uma forma organizada para que todo mundo do serviço consiga identificar e fazer uso desses materiais. E aí, né, existe alguns, né, locais que têm um controle interno desse almoxerifado, e o processo é realizado, às vezes, tanto por quantidade, né, quando ele chega no limite de segurança, no limite que a gente determina de segurança, ele já faz automaticamente esse pedido, e também pode ser por tempo, que a gente sabe se eu faço compra anualmente ou semestralmente, e quanto que eu preciso comprar dentro deste período. A principal diferença entre previsão e provisão é que a previsão é uma estimativa. Eu estou antevendo a necessidade e o que eu posso estar precisando. Então, eu estou fazendo cálculos de probabilidade. E a provisão é o ato concreto de comprar mesmo. Eu vou pedir ao fornecedor esse material na quantidade que eu previ. Então, a partir do momento que a gente recebe esse material, a gente tem que organizá-lo. E isso é uma etapa extremamente importante, que é quando a gente vai dispor o material para o uso, a gente tem que organizá-lo de uma forma facilitada, identificado, né, ver a planta física da onde vai guardar, né, os materiais ficarem em local adequado, temperatura, não ficar em local que tem risco de contaminação, ser disposto nesse local de forma de fácil acesso, bem identificado, para que todo mundo saiba onde está, evitar de ficar mudando de lugar e sempre identificar o local onde vai colocar. Às vezes é colocado por ordem alfabética, às vezes por necessidade, né? Todo o material de punção no lugar, todo o material de cirurgia em outro. Então, né, a logística de um jeito que facilite que todos os profissionais que estão envolvidos nessa assistência, ele consiga ter acesso e achar de forma correta. E é importante nessa organização colocar ele por prazo de validade, porque às vezes recebe lote e validades diferentes, então isso também é extremamente importante para evitar perdas. Bom, já no controle e avaliação, além da gente, né, depois que a gente solicita, a gente pede avaliar a qualidade, a gente também vai avaliar a quantidade. Então, primeiro, a qualidade do material. Então, nós vamos ver, às vezes não adianta você comprar um material de um preço bom se ele não atende a sua qualidade. Você está fardado ao risco de na hora de executar, você gastar o dobro, né? Porque ele não é bom, ele deteriora e você tem que gastar mais, né? Então, nós vamos analisar o risco-benefício. A qualidade também vai ter que entender as necessidades do usuário.
e a segurança tanto do profissional quanto do cliente, né? Já no controle quantitativo, muitas vezes a gente pede um volume e depois identifica ao longo do tempo que aquele volume não é o necessário. Então, fazer ajustes, né, dessa quantidade. E às vezes a implantação de sistema de kit é importante, porque você já põe todo o material, facilita para o profissional que ele já pega o kit e sabe que o kit para realizar algum procedimento, como por exemplo uma intubação, está todo dentro daquele material que você montou. Então isso evita desperdício, né, que pessoas abram materiais que realmente não há necessidade de usar. Então sempre avaliar o custo-benefício, porque nem sempre o que é, né, ou às vezes também que é mais caro é o melhor. Então sempre ver e sempre ouvir a equipe, né, sobre o uso desse material que você comprou, se realmente ele atende ou não, se ele propicia o gasto maior ou a efetividade melhor da assistência. Bom, então aqui nessa avaliação de custo-benefício, né, esses kits realmente vão ajudar, e aí venho reforçar que é importante a gente ouvir o profissional que está relacionado ao uso desse material. Então, o processo, né, de uso também é importante para tomar decisões. E, né, as pessoas envolvidas, desde a aquisição, né, a qualidade da empresa, o tempo, obediência no tempo de entrega, se o material realmente atende às especificações que você colocou, se ele facilita, né, e se diminui o tempo de trabalho, se dá mais conforto para o paciente. Então, são várias coisas que a gente avalia nesse custo-benefício. Bom, e aí o fluxo dessa aquisição do material, ele é o que? Então, ele vem programação, né, que é a parte que você programa, faz a previsão para fazer provisão, o pedido em si, que vai cair a provisão aí, a compra, né, você vai determinar de acordo com o material que você precisa. Vou receber esse material, então, atentar para prazos, a forma de entrega, o relacionamento com a empresa que foi, né, adquirido, e depois o armazenamento, respeitando todos os cuidados que nós falamos lá, né, no recebimento desse material, tá? E a distribuição conforme a demanda. Então, às vezes o local de estocagem ele não é de uso imediato, então ele vai ficar dentro da instituição e aí depois aos poucos ela é liberada para o serviço. Às vezes é por pedido individual de paciente, às vezes é estoque mínimo que tem que ter dentro do setor. Então visualizar isso para não faltar diretamente na assistência. Então fazer esse controle adequado e isso vai depender da assistência que está dando e do local que você está trabalhando, né, que você está gerenciando. E aí é importante, né, na seleção do processo de compras e as compras de materiais, a gente ficar atento à padronização. Então, quando a gente identifica que o material é bom, que ele deve continuar sendo utilizado, né, e a padronização também da assistência, quer dizer, né, o POPs, as normas e rotinas, a gente vai diminuir muito a perda de materiais. Então, é importante padronizar. Aí, depois dessa escuta da equipe, vendo se aquele material vale a pena ou não ser comprado novamente, a gente determina o que vai ser usado para cada situação. Então, e padroniza o que vai ser usado em cada assistência. E atentar para a especificação técnica, que é o mais importante. Então, ver se aquele material atende às necessidades, se ele é de qualidade, tá? Se ele não causa prejuízo, se ele facilita o trabalho, então talvez esse material deve ser continuar. Algumas situações, né, a gente não pode colocar marcas, mas a gente pode atentar para a especificação técnica mesmo, que é a descrição do que você quer, espera naquele material que você vai comprar. Então, com isso, nós temos duas formas de realizar essa compra, que no serviço público é através de licitação, né? Cadastro de empresas que vão concorrer no atendimento daquilo que foi solicitado. E temos o serviço privado, que na sua essência é a compra direta do fornecedor. Bom, o serviço público, como que funciona?
Então, nós estávamos falando de especificação. Então, você quer um produto, gostaria de ter uma seringa da BD, por exemplo, que ela é a melhor qualidade, ela facilita o manuseio, é melhor para o paciente, mas eu não posso no serviço público por marca. Então, eu vou lá na especificação da BD e coloco detalhadamente. E aí, o que acontece? Quando outra empresa que vende de outra marca, ela, às vezes, um detalhe de metragem, de divisão, até de diâmetro, faz com que somente aquela empresa tenha. Então, na hora que ele entra, a empresa entra para concorrer, ele não cabe dentro daquela especificação. O diâmetro é menor ou maior, a graduação é diferente, então aí você consegue o produto que você quer sem colocar marca. No serviço privado, muitas vezes a gente pode até priorizar a marca, né? Mas sempre especificar. Ah, eu quero um aparelho de pressão de coluna de mercúrio, eu quero um aparelho de pressão, preciso do aparelho de pressão de manômetro, né? Ah, precisa ser digital. E explicar por quê, justificar por que tem que ser assim, independente de qual que for. Mas o importante é que no serviço público a gente sempre tem que colocar detalhadamente, sem colocar a marca. E justificar por que tem que ser daquela forma. Bom, então aí quando a gente faz o pedido, a gente tem que pensar o pedido ou descreve para ser realizada a compra, a gente tem que pensar em dois tipos de materiais, permanente e de consumo. O de consumo, gente, ele se esgota rapidamente, é de uso diário, eu vou utilizar, quebrar ampola, abrir seringa, usar o kit, preparar material, né, que vai ser usado. Ou, às vezes até material de escritório, copo descartável, produto de limpeza, isso eu vou consumir e eu preciso de reposição porque vai acabar. Então, ele é finito. Já o permanente, ele tem uma duração de pelo menos 2 anos. E ele compõe o patrimônio da instituição, né? Como máquinas, móveis, computadores, equipamentos, né? Então, esses vão ficar. Então, a compra deles te demanda menos vezes para realizar a compra, né? Então, ele vai ficar mais tempo ali. Então, né? O que a gente pode estar falando das atribuições do enfermeiro no gerenciamento de recursos materiais, tá? Nós temos, né, como atribuição, realizar um bom planejamento na aquisição desses materiais, considerando a previsão e a especificação técnica. Padronizar a quantidade por procedimento técnico, conjuntamente com a equipe. Então, é um papel extremamente importante. Estar atualizado com os novos produtos de mercado. Testar e analisar os produtos e controlar material quantitativo por meio, né, de padronização de kits, por exemplo. E é muito importante colocar a questão de ver certificação desses materiais. É certificado pelo Inmetro? É liberado pela Anvisa? Tem o aval da certificação do Ministério do Trabalho? Porque vai depender do material que está comprando, ele tem que estar regulamentado. Então, a gente não pode comprar piratão, né? Treinar o pessoal para o uso adequado desse material vai reduzir a questão de gasto inadequado. Então, sempre fazer educação continuada, né? Você ou conjuntamente com a equipe de educação continuada ou de infecção hospitalar, porque ela vai identificar, né, reduzir até esse risco de infecção pós-procedimento. Estar atualizado com as legislações vigentes em relação à especificação de material que deve usar em cada local. Garantir que os materiais e os equipamentos sejam checados constantemente. Quantidade e qualidade. Então, se tem algum problema, a equipe tem que estar reportando que aquele material não está adequado. Então, fazer checklist, né, de entrada e saída de material diariamente. Testar o funcionamento em cada plantão para ver se, né, porque para não ter surpresa depois que pegar o plantão, não ter o material ou
material está com defeito e não está sendo, seja ele permanente ou de consumo, né, para ser utilizado, então dá tempo de você resolver o problema e não ter prejuízo na assistência. Criar critérios de checagem de validade, então vai colocar na frente, ele não vai por estoque de uso diário, então né, determinar uma normativa para isso. Não permitir mudança de local sem aviso e sempre identificar. Então, colocar lá no material de guarda, identificado, aqui fica tal coisa, e qual calibre, o que, para que é, para facilitar. Às vezes, implanta até questões de cores, né, para quem for utilizar, facilitar na hora de pegar. Assegurar que todos esses profissionais sabem a existência do material, a correta utilização e aonde está. E como guardar, porque também se você ficar responsável por organizar e a equipe não auxiliar, o sistema não vai funcionar. Então, os aspectos relevantes, né, é a necessidade de planejamento antecipado, né, os equipamentos serem testados, né, colocar de forma para seu uso imediato, principalmente em uma unidade de urgência, né? Então, por exemplo, carrinho de emergência tem que estar reposto, tirou, tem que repor, porque uma próxima emergência você não passe aperto, nem o colega, né? E gerenciar esse recurso é extremamente fundamental, né, para atingir o seu objetivo final, que é a assistência de qualidade com o menor tempo possível, o menor desgaste possível da sua equipe, né? E aí, utilizar sempre as questões tecnológicas, porque ela pode te ajudar nessa questão do controle, né, do material. Então, saber, né, de repente uma planilha onde vai retirando, vai dando baixa, implantar um sistema que facilite para que você não fique preso somente nessa questão, né? E aí, né, atenção, exigir, né, essa atenção maior da sua equipe, dos profissionais, criando, né, porque a equipe venha auxiliar você nesse controle dos medicamentos, dos materiais. Essas são as referências. Fiquem com Deus, até o próximo.